Essa é a Sandra. Este é o Moisés. Se você gostar desse vídeo, compartilhe, se inscreva lá no nosso canal, curta, deixe seu comentário, né, e aperte o sininho lá. Lembrando que esses vídeos, eles são uma sequência. Se você não assistiu nenhum ainda, entre lá no nosso canal e assista desde o início. Hoje nós vamos estar dando continuidade ao assunto arrebatamento, que esse é o nosso terceiro vídeo falando sobre isso. Acho que sim, é. Então, nós estávamos falando de 4 eventos do futuro, que é arrebatamento, a tribulação com a aparição do anticristo, a volta visível de Jesus e o milênio. Então, o primeiro que nós estamos tratando é o arrebatamento. Nós já fizemos uma definição e estamos lendo alguns versículos, pegando os versículos como peças de um quebra-cabeças, né? Então, como Moisés falou, é uma sequência. Se você não assistiu os anteriores, vai ficar difícil para entender. Abra sua Bíblia aí para estudar junto com a gente. Lucas 21, 34 e 36 diz: E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar de pé diante do Filho do Homem. Veja, nós temos que estar com uma vida de santidade, de justiça diante de Deus, não ocupado, embriagado e só preocupado com o trabalho. Vamos viver a nossa vida, que nós temos cidadania dupla, né? A gente vive aqui, nós somos agente 007. Estamos vivendo aqui, mas a nossa mente está lá no céu, nossos olhos estão no Senhor, né? Não amar mais o mundo, não amar mais essa existência aqui do que a Deus. Sim. Vigiar nesse ponto, né? Porque o que está para vir vai vir como um laço sobre todos que habitam na terra. Lembra de Noé. Noé, quando ele entrou na arca, estava tudo normal. Quando ele entrou na arca, veio como um laço sobre aqueles que habitavam na terra. Exatamente aqui. E está dizendo que se a gente vigiar e orar, nós vamos ser havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer. E ainda de estar em pé diante do Filho do Homem. Ok? Lembrando que na grande tribulação, mais de 50% dessa terra vai morrer, gente. Entendeu? Vai desaparecer. São catástrofes horríveis. É o dia do furor da ira do Senhor. E perde um pouco o sentido do arrebatamento, né? Se for depois da grande tribulação, vai ser arrebatado quem? Né? E também assim, tem um padrão na Bíblia, né? Toda vez que vem um julgamento, vem um juízo, vem a ira de Deus, né? Deus livra o justo. É verdade. Deus o justo tira o sempre justo. É tirado primeiro. Como Ló, de Sodoma e Gomorra, o próprio Noé. Exatamente. Ok, Marcos 13, 34 e 36 diz assim: Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra, e mandasse que o porteiro vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo, pela manhã, para que, vindo de improviso, de repente, não vos ache dormindo. E as coisas que eu vos digo, digo-as para todos. Vigiai. Você percebe a ideia do arrebatamento por trás? Sim. É uma coisa iminente, uma coisa... Você não sabe quando a pessoa vem, o dono da casa. Não é... Todas as passagens que Jesus, os exemplos que ele deu é assim. É de repente, ninguém sabe. E não é sobre a segunda vinda aqui. Segunda vinda, todo olho verá. Ele vai pisar em Jerusalém. Né? Isso mesmo. Então, Sandra, aqui a gente vê que em João, ele traz uma ideia diferente, né? Ele fala de uma maneira diferente sobre a vinda de Jesus. Sim. É como um noivo que vai buscar a noiva, não é isso? É lindo, porque se você abrir lá em João 14:1, Jesus diz assim, olha, não se turbe, e a palavra é tarassó, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. Esse lugar não é topos, do grego, é monai. Gente, eu não sei como é que fala, não sei pronunciar essas palavras, mas é monai. Monai é mansões, né? Quartos, mansões. E Jesus está dizendo que ele vai preparar esse lugar para nós.
E se eu for e preparar-vos lugar, virei outra vez e vos levarei. Ele não vem nos buscar para nos trazer de volta aqui para a terra, imediatamente. Ele vem nos buscar para levar para onde? Para essas mansões que ele está preparando, né? E virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que estejais onde eu estiver também. Quem? Os mortos que ressuscitam e nós os vivos. Para onde? Para a mansão, para a casa do Pai. Seria meio sem sentido Jesus falar isso aqui, que ele vem para buscar a gente, para levar, que ele está preparando esse lugar, sendo que a gente nem vai chegar lá. A gente encontra com ele nas nuvens e volta para essa terra. Assim, para mim fica difícil entender isso, né? Aqui é lindo porque essa forma que Jesus falou para o judeu daquele tempo, ele entendeu na hora que é a mesma maneira que o noivo fala para a noiva. Olha, eu estou indo para a casa do meu pai, vou preparar lá um lugar para nós, quando tiver tudo pronto, eu venho te buscar. E o noivo não ia para a casa da noiva para buscar ela. O noivo, ele vinha só até metade do caminho. O amigo do noivo, que é o do Espírito Santo, né? Nosso Espírito Santo. O amigo da noiva, o amigo do noivo ia avisar a noiva, olha, ele está aí, chegou, porque também vinha, né? Fazendo toda uma festa e tal, e ela já está preparada, porque ela está preparada para qualquer momento ele aparecer. E ela vem e se encontra com o noivo no meio do caminho. E eles então vão para a casa do pai festejar por 7 dias de festa, sendo que no último é a consumação do casamento. É muito lindo, porque quando Jesus fala aqui em 14:1, lá eles já entenderam que ele estava dando exatamente essa mesma ideia do noivo e a noiva, né? E para nós a gente não fica tão claro, né, isso. Ok. Nosso segundo ponto é, para que ter o arrebatamento? Para quê? Para que nós precisamos de um arrebatamento? Então nós vamos dar aqui pelo menos umas 5 razões para ter o arrebatamento, ok? Então a primeira seria para estarmos sempre com o Senhor. Sim, que é Tessalonicenses lá que Paulo fala, né? Para encontrar com o Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então essa é uma das razões. Para estarmos para sempre com o Senhor, juntos com Ele, certo? Segunda razão, para conhecer, ou viver, ou morar lá nas mansões que Jesus está preparando para nós. Tenho muito interesse nisso. Além de ter interesse em Jesus, eu tenho interesse em conhecer essas mansões. Sim, então, isso é uma coisa que Jesus prometeu para nós. Nós temos essa expectativa, né? Então, para estarmos sempre com Ele e para conhecer esse lugar que Ele está preparando, essas mansões que Ele está preparando na casa do Pai. É lá que Ele está preparando. Em Filipenses 3:20 diz assim, mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Olha que coisa mais linda, ele está dizendo, o corpo de vocês vai ser transformado e vamos morar nessa cidade que está nos céus. Nós somos cidadãos dos céus, nós temos que estar com o nosso olho lá, esperando para esse grande momento. Nós podemos um dia também fazer um vídeo, Sandra, falando sobre esse corpo de Jesus, que a Bíblia nos dá muitos detalhes. É verdade. Tem muito assunto para a gente falar, mas por enquanto vamos ficar aqui nesses 4 eventos, né? Então, razões para que ter um arrebatamento? Já demos 2, a terceira, para prestarmos conta de nossos talentos, dons e nossas obras. Isso. Sério? Lá em 2 Coríntios 5:10 é o seguinte, porque todos nós devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, Bema, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou o mal. Então, fala um pouquinho desse Bema aí? Sim, a gente fala tribunal de Cristo, aí já dá um medo. Como assim tribunal? Mas esse tribunal aqui é diferente. Essa palavra no grego é bema, que é como, vamos imaginar uma plataforma que para chegar lá você sobe uns degraus, né? Então é um lugar de premiação, não é um lugar de julgamento, né? Em Romanos 14:10 diz assim, mas tu por que julgas teu irmão? Ou tu também por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, bema, de novo. 1 Coríntios 3:8 diz assim, ora, o que planta e o que rega são um, certo? Mas cada um receberá o seu galardão. O que é galardão? Galardão é uma recompensa por um trabalho valioso. Cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho.
No verso 13 diz: a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia o declarará, porque pelo fogo será descoberta. E pelo fogo provará qual seja a obra de cada um. Verso 14. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, ele receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Isso aqui não é sobre salvação, a pessoa vai ser salva, mas a obra dela. E por isso que é importante, irmãos, você entender o seu propósito em Deus. Andar em obediência ao que Deus quer para você. Porque nós vamos ser cobrados nisso. Há muitas obras grandes por aí que a gente se admira, que é um sucesso aqui no mundo dos homens, mas pode ser que a motivação, quando for passada pelo fogo no tribunal de Cristo, a motivação estará errada e essa obra vai ser toda queimada, vai ser palha. Então procure saber o que Deus tem para você, personalizado, específico. Vamos continuar, senão a gente vai querer pregar aqui. Sabe? Que obediência, o importante é a obediência, fazer com o coração correto as coisas, né? Então, não é tribunal de juízo, porque lá em Romanos 8:1 diz assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. João 5:24 diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então esse tribunal é um tribunal de premiação e eu creio que vai ter muitas lágrimas nesse tribunal, né? De pensar que as pessoas, eu tenho muito temor, sabe, de pensar, Senhor, né? Às vezes a gente acha que fez muita coisa, mas vai ser passado pelo fogo. Quarta razão para o arrebatamento. Olha essa aqui. Uma outra razão para o arrebatamento é as bodas do Cordeiro. Jesus contou uma parábola em Mateus 22, de 1 a 14, que é bem interessante. Diz assim: um rei celebra as bodas do seu filho. E os convidados nobres se negam a ir. Vocês sabem muito bem quem foram esses convidados, né? E o rei diz, eles não eram dignos. E o rei manda chamar qualquer um que estiver pelas ruas e tal, e todo mundo entra, né, para o casamento. Só que de repente eles olham e veem uma pessoa que não tem vestes nupciais. E fala, como que você entrou aqui? Você não tem vestes nupciais. E ele vai ser jogado nas trevas, onde há ranger de dentes e tal e tal. E aí você fala, nossa, que interessante isso, né? Vamos ver lá Apocalipse 19, do verso 7 ao 9, que diz assim, ó: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. E já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me, escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas palavras são verdadeiras palavras de Deus. Então, muita coisa que me chama a atenção. A roupa, que é de linho fino, que significa o quê? Justiça dos santos. Por isso que naquela parábola de Jesus, um homem entrou sem essas roupas de núpcias e ele foi lançado fora. Entendeu? Porque ele não tinha as roupas de linho fino, resplandecente. A noiva tem, aquela que é a esposa do Cordeiro, que é a igreja. E ele diz, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. São chamados quando? Quando a trombeta do Senhor tocar e o arrebatamento acontecer. Nós subiremos. E também todos que aceitam Jesus, né, são convidados para essa ceia, né? Todos que aceitam Jesus. Ainda tem uma quinta razão. A outra razão para o arrebatamento é que a noiva, a igreja, não precisa passar pelo julgamento que virá ao mundo durante esses 7 anos. Isso é o que nós cremos. É assim que nós entendemos nessas pecinhas que nós estamos organizando, mas você tem liberdade para organizar essas peças como você quiser. Romanos 5:9. Romanos 5:9 diz, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos salvos por ele da ira. Então, a quinta razão é o quê? Que é a igreja, que é a noiva, não precisa passar por esse derramar da ira, o dia do julgamento e da fúria de Deus. E nós temos lendo alguns versículos que comprovam isso, que de certa forma apoiam isso. Veja bem,
Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Que ira? A grande ira de Deus que virá sobre a terra. O dia do Senhor. Apocalipse 3,10 diz: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Tem algumas traduções que dizem para te manter fora. Acho que em inglês dá essa ideia. E a palavra aqui, eu te guardarei, na nossa tradução diz assim, eu te guardarei é peirasmos. Então, Jesus está falando com uma igreja, e vocês sabem que quando aquelas 7 igrejas de Apocalipse, elas eram reais, pessoais, né? Eram igrejas que existiram mesmo, mas elas são proféticas também. São igrejas ao longo das eras aqui do cristianismo, né? Então ele está dizendo para essa igreja, como você guardou a palavra da minha paciência, também eu te guardarei daquela hora que há de vir sobre a terra. Bom, 1 Tessalonicenses 5,9, esse aqui é forte. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 1,10. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. A ira de quem? A ira de Deus. Que vai vir sobre o mundo, julgamento igual do dilúvio. Exatamente, juízo, né? Outra razão interessante, não outra razão, outra ideia aqui que apoia isso, argumento é que Apocalipse de 1 até o 3, você vê a igreja sendo mencionada 19 vezes. 19 vezes. Veja, o livro de Apocalipse é revelação. A palavra Apocalipse é revelação. Então nós temos aqui uma revelação, 19 vezes, igreja, 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 igreja. A partir do 4 até o 19, você não ouve mais falar de igreja. Depois você fala de igreja de novo, no casamento do Cordeiro. Então tem um período aqui que você não tem a palavra igreja. Não tem. Aí você pensa assim, ué, o que aconteceu? O que acontece nesse período? É justamente o período que descreve a grande tribulação. Então, isso aqui é interessante, porque nesse período a igreja some. A igreja some e é justamente quando está acontecendo a pior catástrofe na Terra. Eu acho que isso aqui é uma indicação para nós, né? Para nós temos que levar isso em conta. Isso aqui é muito sério. Mas tem um versículo lá que fala... fala aqui, Apocalipse 13:7, e foi-lhe permitido, o anticristo, fazer guerra aos santos e vencê-los. Isso aqui está no capítulo 13, está falando santos, então não é igreja. Bom, o capítulo 1, 2 e 3 falou igreja mesmo, igreja, e aqui está falando santos. Então, veja esse versículo, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhes poder sobre toda tribo, língua e nação. Tem gente que diz que o governo do anticristo não vai ser global, mas aqui está falando poder sobre toda tribo, língua e nação. Então é global. Bom, gente, a Bíblia não pode se contradizer. Em Mateus 16:18 diz assim, pois também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja avança e as portas do inferno não prevalecem. Ele vai caindo, vai se afastando. E de repente, o anticristo vence a igreja? Não, isso não faz sentido. Não faz sentido. A Bíblia não se contradiz. Então, o que nós entendemos aqui? Que Apocalipse 13:7 foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. Esses santos não é a igreja. Que santos são esses? São aqueles que, digamos, se converteram, se arrependeram durante a grande tribulação. Exatamente. Eles são chamados de santos. Mas eles foram vencidos. Vocês estão entendendo? E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Nós lemos vários versículos dizendo que Deus nos livra da ira vindoura. Então, se o anticristo foi permitido para ele fazer guerra aos santos e vencê-los, que livramento da ira vindoura foi essa? Gente, a igreja parece não estar aqui nesse período. Então, essa é a maneira como a gente organiza o nosso quebra-cabeça. A igreja não está nesse período aqui, tá?
Essa é a maneira como nós estamos organizando as nossas peças aqui, né? Do quebra-cabeças. Se você quer deixar uma pergunta sobre esse ponto, por favor, entre lá nos comentários e deixe essa pergunta lá para nós. Isso tudo sobre arrebatamento está no Novo Testamento e no Velho. Ou melhor, e no Velho que temos, né? No Velho Testamento. Então, a gente viu que Paulo falou que essa questão do arrebatamento é um mistério, né? Então, creio que nós podemos dizer que nós temos figuras sobre o arrebatamento no Antigo Testamento, certo? Isso. Talvez alguém ainda vai descobrir mais alguma coisa, mas por enquanto, assim, a gente vê figuras. Então, a igreja, ela estava escondida no Velho Testamento. E assim o arrebatamento também está, entendeu? Assim como a igreja. Como figura, nós podemos citar Enoque. Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Gênesis 5:24. Temos a figura do dilúvio, que a gente já falou várias vezes aqui, que houve um julgamento, mas os justos foram retirados. Quando a ira de Deus veio, um grupo de justos entrou dentro da arca antes do derramar da ira. Gênesis 7:17 diz assim: E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. Essa figura, para mim, tem sentido, entendeu? A arca com os justos se eleva e o julgamento está lá embaixo. O julgamento está acontecendo lá embaixo. Muito legal isso aí. Não sei para vocês, mas né, dá essa ideia aqui para nós, né? Outra figura, a figura de Ló, nós já citamos também, com a sua família sendo retirados de Sodoma e Gomorra. E é engraçado que Gênesis 19:15 diz assim: para que não pereças na injustiça desta cidade. Quer dizer, o juízo está vindo sobre Sodoma e Gomorra. Se Ló não fosse retirado, ele pereceria na injustiça da cidade. Por isso que ele tem que ser retirado. Olha, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Verso 17. Escapa lá para o monte. Monte é um lugar alto. Olha que figura de novo de lugar alto, para cima. Verso 22. Apressa-te, escapa-te para ali. É o anjo falando com a família do Ló, né? Com ele. Porque nada poderei fazer enquanto não tiveres chegado lá. Que Ló era tido como justo, né? Isso, ele era um justo. A própria Bíblia diz que ele gemia pela situação de Sodoma e Gomorra. Outro exemplo é Elias, que foi arrebatado aos céus, está lá em 2 Reis 6, né? Então, nós temos figuras, temos padrões, tipos, que nos remetem tanto à igreja como ao arrebatamento. A igreja é um mistério, Paulo diz isso claramente, né? O Novo Testamento, ele está codificado no Velho, e o Velho está revelado no Novo, né? Concluindo, a definição do arrebatamento, as razões para esse evento, né? Você mesmo pode pegar essas peças e tentar encaixar aí da maneira como você entende. Estude, pesquise sobre isso, é importante. Não aceite simplesmente o que nós estamos falando, mas pegue todos esses versículos escatológicos, né? Coloque eles em papeizinhos e monta assim na tua frente e fala, bom, se ele vem como um ladrão, secretamente, né? Num piscar de olhos, não pode ser aquele mesmo evento em que ele vem e todo olho verá e os judeus vão chorar como quem chora pelo primogênito. São dois momentos diferentes, então você já faz uma divisão aí e vai organizando, né? Nosso próximo vídeo vai ser sobre o período da grande tribulação, então não percam. Curtam esse vídeo, dê um like. E lembrando que estudar, tentar entender, tentar compreender, buscar de Deus revelação, é estar preparado, é estar esperando né, a volta de Jesus. Desejar a volta dele, desejar estar com ele. Ele é o noivo. Isso. Nós temos que desejar estar com ele. Ficou um pouco longo esse vídeo, irmãos, que a gente queria terminar esse assunto. São muitos versículos, mas não é o nosso desejo ser longo assim, né? Sim. Então até o próximo vídeo e curta lá, compartilhe, se inscreva no nosso canal.